Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Isaías Navi, Círculo da Terra. Uma boa noite a todos. Você que for chegando, já deixe seu like, seu boa noite no chat. E hoje eu estou aqui com um convidado pela primeira vez no canal. Na verdade, segunda, ele já esteve aqui no canal já na antiga fase, mas a primeira vez fazendo uma apresentação aqui muito interessante hoje, que é Jesus e o calendário bíblico. Então, compartilhe essa live, deixe seu like, comentário. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Isaías Navi. Boa noite, pessoal aí do canal Isaías Navi, Círculo da Terra. Se você não conhece o outro canal do Isaías Navi, olha, teve uma aula muito boa agora, viu? Seria muito interessante depois. Ô, Isaías, depois põe no link desse aqui, né? O link do outro canal, o pessoal entrar. Vai ter lá também, vai ser falado, numa sexta-feira, aí vai ser falado também sobre o calendário bíblico da forma astronômica dos judeus. Meu, vai ser muito bom. Eu aconselho todo mundo a assistir aí, porque se a aula for igual a que teve hoje, vai ser muito top. Isso aí. Lá o canal lá é voltado para ciência, astronomia, e o canal aqui é voltado para teologia. Então, em todas as lives eu estou colocando o link do meu outro canal lá. Eu quero chegar aos 1.000 inscritos, só estou com 600 e pouco. Vamos chegar lá, devagar. Hoje eu já me inscrevi. Boa. Eu não sabia nem que era o outro, eu pensei que era o mesmo. Porque eu tô botando tão parecido, né, que parece que é o mesmo, mas são temas diferentes, pessoas que seguem linhas diferentes, assim, né, outras áreas de ensino. E é isso aí. Mas e hoje, Ronaldo, o que você vai falar? Beleza, hoje eu vou estar convidando vocês aí que estão acompanhando para fazer uma viagem aí no mundo do calendário bíblico, focado naquele que é o centro do cristianismo, que é Cristo, né? O que aconteceu ali nas últimas semanas do personagem principal da sua crença, acredito, se você for cristão, e também da esperança aí das pessoas que são de outras religiões, né? Que muitas também acreditam em Jesus. Então, nós vamos falar aqui sobre a visão, a problemática que tem, bíblica, dentro do calendário com a última semana de Jesus ali, né? E vamos tentar harmonizar os textos bíblicos proféticos, históricos, com a última semana de Jesus de uma forma diferente, onde provavelmente você nunca viu. Beleza. Quer que eu bote na tela já? Vamos lá. Primeiramente, deixa eu dar uma estabilizada aí. Primeiramente, eu vou começar pelaquilo que a gente já conhece, que é de conhecimento geral, tá? Jesus, né, ele morre. Então, já que a gente está falando sobre a vida de Jesus, ele morre no dia da preparação. Isso daí eu acho que todo mundo concorda. Então, nós estamos partindo do ponto que todo mundo concorda. Todos os evangelhos, ele destaca que Jesus, ele morre no dia da preparação. Então, nós vamos partir por esse princípio. Mateus 27:62 diz que no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, aqui Jesus já estava morto, né? E os fariseus foram falar com Pilatos. Marcos 15:42 e 43 diz o seguinte, é chegada a tarde, portanto era o dia da preparação, isso é, véspera do sábado. E aí Jesus já estava morto porque foi entregue o corpo para José de Arimateia. Aqui em Lucas 23:54-55 diz que era dia da preparação e amanhecia o sábado e as mulheres foram para a Galiléia, né? Então, quer dizer, as mulheres foram para o sepulcro. Jesus estava morto, então era um dia da preparação e virou o dia, estava amanhecendo o sábado. João aqui 19:31 diz o seguinte, que Jesus está morto, né? Os judeus, pois, para que não ficasse no sábado os corpos, né? Visto que era preparação. Então, todos os 4 evangelhos, ele dá que era o dia da preparação. Então, nós começamos por aí.
Agora, o Isaías Navi, você já ouviu falar da controvérsia que tem entre os sinóticos e o texto da tradição joanina? Que nos sinóticos, a ideia que passa é que Jesus ele morreu no dia 15 de Nissan. Muitos defendem isso. Por quê? Olha só, era o primeiro dia das festas dos pães asmos, está falando aqui em Mateus 26, 17 a 19, né? E no primeiro dia da festa dos pães asmos, Jesus ele chama os seus discípulos e fala, e os discípulos perguntam, né? Onde vamos fazer o preparativos para comer a Páscoa? Então, quer dizer, eles demonstra que eles já estavam para comer a Páscoa. E a Páscoa se come no dia 15. Aí diz o seguinte, ó. Aí Jesus diz, ó, e ele disse: Ide à cidade a um homem, dizei, mestre. O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Aí eles foram até lá e prepararam a Páscoa. Então, segundo os sinóticos, devido a esse andamento na estrutura do texto, dizem que ali foi dia 15 de Nissan. No entanto, quando Jesus comeu a Páscoa? Aí, segundo os sinóticos, fala dia 15 de Nissan, e a tradição joanina, eles determinam que foi no dia 14 de Nissan. Por quê? Esse texto aqui, ele já fala do mesmo cenário, então vamos seguir aqui só para a gente pegar a ordem, tá? Mateus 26, 26 diz o seguinte, que Jesus comeu a Páscoa, comeu aqui com seus discípulos. Já no versículo 57, diz que Jesus foi preso e foi conduzido para a casa de Caifás, beleza? Aí na tradição joanina, esse mesmo cenário é repetido. Depois levaram Jesus para a casa de Caifás, tá vendo aí? Para uma audiência. E era pela manhã cedo, ou seja, Jesus comeu, foi preso, foi para a casa de Caifás e já era de manhã cedo. E aí, os judeus lá que estavam lá, né, os religiosos que estavam lá, muitos não entraram na audiência para não se contaminarem, mas para comer a Páscoa. Aí que há uma controvérsia. Por quê? Se Jesus comeu a Páscoa oficial, ele comeu no dia 15. Se ele comeu à noite e tem uma regra, uma instrução que no outro dia, no período da manhã, não pode mais comer mais nada da Páscoa, que Páscoa é essa que está dizendo em João que eles iriam comer ainda? Sendo que eles já deveriam ter comido no mesmo período que Jesus comeu. Então, devido a isso, devido a esse texto e esse outro aqui, ó, Jesus aqui está morto, né? Está lá na sua agonia, né? No seu instrumento de morte. E diz aqui que era dia da preparação da Páscoa. Então, que preparação de Páscoa é essa? Então, daí surge essa controvérsia. Foi dia 15 ou foi dia 14? Então, os sinóticos passam a ideia do dia 15 e a tradição joanina, para muitos, passa a ideia que foi no dia 14. Então, aí nós então vamos agora focar, eu vou focar aqui então em como foi interpretado, quem pegou a interpretação tal ou tal. Então, os protestantes, de modo geral, pode ter as suas exceções, mas os católicos também, só um minuto, Ronaldo, os católicos estão incluídos, porque eu sei que pela liturgia católica tem a Sexta-feira da Paixão, que representa a morte de Cristo às 3 horas da tarde, não sei, acho que 3 horas da tarde, um lance assim. Sim. Aí tem um sábado de Aleluia e domingo de Páscoa. Sexta-feira Santa. Pela sequência, eles estão no dia 14. Pela sequência, eles estão no dia 14. Depois a gente vai aprofundar mais. Tá. Nessa estrutura que você colocou, dessa forma, nessa sequência, é o dia 14, tá? E a gente vai entrar um pouco mais, você vai entender o porquê que é dia 14. Só que o catolicismo ele é um pouco diferente, porque o catolicismo está ali para amarrar carnaval, tem umas outras coisas que ele amarra também.
O carnaval é a quaresma do calendário litúrgico. Isso. Mas é que é tudo meio que amarrado ali. Mas tem a ver, mas é com o dia 14. Mas eu vou focar, a princípio, só para a gente poder fazer detalhado, né? Então eu vou focar aqui na visão dos protestantes, que é do modo geral, né? Que eu conheço. Pode ter exceções, mas de modo geral é o dia 15 que eles defendem. As testemunhas de Jeová é o dia 14, mas eu coloquei aqui uma observação na refeição, que quando a gente for falar sobre ela, aí eu vou esclarecer, trazer luz a esse ponto, tá? Então, a princípio, vamos falar então sobre os protestantes que defendem que Jesus Cristo morreu numa sexta-feira do calendário romano, no dia 15 de Nissan, né? Então, vamos lá. Qual que é a problemática disso, Isaías Navi? Então vamos começar apresentando a problemática. Vamos aceitar que é dia 15 de Nissan, tem a parte escura e a parte clara. Eu coloquei parte escura e parte clara porque tem pessoas que defendem que o dia bíblico começa a parte clara e depois termina em parte escura. Eu já vi, mas eu não vou tocar nesse assunto. Então por isso eu deixei bem assim para ficar bem claro o que a gente vai fazer aí. Então ele defende que foi numa sexta-feira, baseado nesse texto aqui, ó. Os 15 dias do mês, né, que Levítico 23, 6, 7, diz que o dia 15, que é o dia da festa, né, dos pães asmos, é um dia de santa convocação. Então, eles defendem que é um sábado de santa convocação. E Jesus ceiou aqui, e à noite aqui, no período noturno, ainda foi levado para a casa de Caifás, e ele morreu às 15 horas. Então, beleza? Até aí, tranquilo, é o que eles defendem. Só que aí a gente coloca esse texto em pauta aqui, que fala o seguinte, né, ó. Esse dia aqui é uma santa convocação, é o dia principal da festa. Isaías Davi, você acha que é plausível? Qual que é a sua visão? Você acha que é plausível todo o acontecimento que houve com Jesus? Foi preso, julgado, os religiosos levou para Pilatos, levou lá para o outro rei lá, o Herodes. Você acha que todo esse contexto, você acha que é plausível ter acontecido num dia de santa convocação? Qual que é a sua ideia sobre isso? A santa convocação é sábado. O dia 15 de Nissan é uma santa convocação, um dia que não pode fazer nenhum serviço. Tá aqui, ó. Ao dia 15 deste mês, a festa dos pães asmos. Aí tá aqui, ó, versículo 7. No primeiro dia, que é o dia 15, tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Você acha que todo esse acontecimento de Jesus seria plausível ter acontecido no dia 15 de Nissan, no dia da santa convocação? Acho que não, porque me parece, você pode me corrigir, que quando os fariseus não, Caifás, os líderes lá, falam assim, para tirar os corpos, eles visam tirar os corpos justamente por causa disso, né? Justamente por causa da santa convocação. Não poderia deixar aqueles corpos lá, eles tinham que repousar. Então, acho que quanto mais matar, quanto mais julgar, quanto mais fazer todo esse processo. Mas veja bem, então nós estamos caminhando no mesmo pensamento. Mas olha os planos dos fariseus, que está descrito em quase todos, né, os evangelhos. Diz o seguinte, Mateus 26, 3, 5, diz o seguinte, ó, depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual chamava Caifás, e consultaram-se mutualmente para prenderem Jesus com dolo e matarem. Ou seja, eles estavam aqui fazendo plano para matar Jesus. Eles estavam aqui reunidos para fazer um plano para matar Jesus. E qual que foi o plano? Qual que foi a única coisa que foi colocado no plano? Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo.
Será que eles fizeram errado, então? Porque, segundo aqueles que defendem que Jesus morreu no dia 15, Jesus morreu justamente no dia principal da festa. Será que eles fizeram o plano e erraram? Não, acho que não. É bem provável que esse dia... Isso é um problema, eu estou pondo a problemática. Depois, Isaías Navi, depois você pode até convidar pessoas que defendem isso para dar o seu posicionamento. Eu estou mostrando aqui, isso é um problema. Na minha opinião, isso é um grande problema. Porque o plano dos fariseus para matar Jesus foi justamente fora do dia 15. E não no dia 15. Então, esse é um problema. Mas vamos lá, né? Vamos ignorar isso daí. Então, nós já encontramos um problema que é difícil de solucionar. Aqui é chamado dia da preparação porque Jesus foi morto no dia da preparação, como nós vimos, né? Então tá aqui, Jesus foi morto no dia da preparação. Então nós vamos aceitar isso como correto e vamos ver as consequências que isso vai dando, tá certo? Então, Jesus morrendo aqui no dia da preparação. Então, era a preparação do quê? Não era da Páscoa, porque ele morreu no dia da Páscoa. Certo? Ele morreu no dia da ceia, então não era a preparação da ceia. Aí eles defendem que é a preparação do sábado. Tudo bem? Então por isso que é sexta-feira, sábado. Então esse dia da preparação aqui, eles advogam que é a preparação do sábado. Tudo bem? Até aí tranquilo? Então esse aqui é o segundo dia que Jesus estava morto já. Então Jesus morreu aqui, esse aqui é o segundo dia que Jesus está morto. E aqui é o segundo dia dos asmos. E agora que entra um outro problema, uma outra problemática. Por quê? Quando iniciou as primícias? Porque a festa da Páscoa ela é uma festa com sequência. Ela é uma festa que tem outras festas amarradas a ela. Então, quando iniciou a festa das primícias, segundo aqueles que defendem que dia 15 de Nissan foi o dia da morte de Jesus? Eles defendem que foi, defendem que foi dia 16 ou defendem que foi dia 17? Vamos ver o texto, o que diz. Levítico 23:15 diz o seguinte: depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado. Se é o dia seguinte ao sábado, então é o sábado do dia 16 de Nissan ou é o sábado da Santa Convocação? Percebeu como começou a ter problema? Fica difícil de saber. Se eles advogam que foi aqui o primeiro de Homer, né, que seria no caso o primeiro dia de Pentecoste, para dar no dia imediato ao sábado, vai trazer um problema lógico. E qual que é o problema lógico? O problema é que Jesus não foi a primeira oferta voluntária. Ou seja, essa profecia, não é nem uma profecia, mas as festas que vão encontrar o antítipo, né? O tipo que encontra o antítipo não vai bater em Jesus. Porque Jesus deixa de ser a primeira oferta voluntária. Aonde está escrito sobre a primeira oferta voluntária? Vamos ver aqui. Deuteronômio. Deuteronômio 16, 9 a 10 diz o seguinte, ó, 7 semanas contarás desde que a foice começar a seara. Aí ele fala que, ó, depois celebrará a festa da semana, tal, e qual a oferta voluntária da tua mão? Qual que é a oferta voluntária? A cada dia dos 50 é separado o Homer, é separado uma porção e é guardada. Essa porção aí é separada. Então, Jesus, ele tem que ser a primícia no total, não só em uma parte. Ele tem que cumprir a primícia no total. E ele deixa de ser a primeira oferta voluntária. E por que ele deixa de ser a primeira oferta voluntária? Aqui o texto diz, olha, o texto que ele colocou no Homer no primeiro dia aqui, ó, muda, porque segundo o judaísmo, segundo os textos bíblicos, o primeiro dia de Homer não é no dia 17, e sim no dia 16. Vamos provar isso? Primeira prova que eu vou...
Oi? A contagem começa no 16. A contagem. Perfeito, e não no dia 17. Jesus ressuscitando no dia 17, automaticamente ele deixa de ser a primícia. Porque a primícia é no dia 16. Está aqui um calendário bíblico, ó. Peça, tá vendo aqui, ó? Início da contagem do Homer, que é a porção selecionada. A porção selecionada. O princípio da contagem do Homer é no dia 16 de Nissan. Entendeu? É o primeiro dia dos 49 dias das semanas. Da contagem da semana, do Pentecoste. Vamos para uma outra fonte. Está aqui, ó. Bíblia Hebraica. Diz o seguinte: e contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, que é o dia 15 de Nissan. Vamos para uma... Eu estou mostrando fontes diferenciadas. Por enquanto estou mostrando judaica. Agora eu vou mostrar histórica. Também judaica, mas é histórica. Vamos lá. Está aqui, ó. História dos Hebreus. O Flávio Josefo diz o seguinte, ó. 7 semanas depois da festa da Páscoa, ou seja, dia 16 de Nissan. Vamos agora para um dicionário aqui cristão. Tá aqui, ó. Pentecoste, dia 16 de Nissan. Vamos aqui para um outro dicionário, ó. Dicionário aqui da... Acho que esse aqui é da Assembleia de Deus, né? Eu acho, não sei. Ó, 50 dias depois da Páscoa, ou seja, dia 16. Aqui, um dicionário aqui bíblico adventista, aqui, ó. 50 dias, começa no dia 16 de Abib. Então, resumindo, quem escolhe que Jesus, quem por escolha, escolhe que Jesus, ele ressuscitou no dia 17, automaticamente, Jesus deixa de ser a primeira oferta voluntária. Jesus não é mais a primeira oferta voluntária. Ele não ressuscitou no dia das primeiras primícias selecionadas. Ele não ressuscitou nesse dia. Porque o dia correto é esse aqui, ó. 16 de Nissan é o primeiro dia de Homer. E Jesus estaria ressuscitando no segundo dia de Homer. Então, não bateu com a interpretação bíblica, tá? Aí você vê aqui que Deuteronômio 16, 9 a 6, de modo geral, dentro do judaísmo, dentro do cristianismo, inicia aqui no dia 16 de Nissan. Então, não bateu também, tá? Esse é o segundo problema que nós encontramos. Jesus, ele morre num dia de santa convocação e todos os planos dos fariseus estão errados. E Jesus deixou de ser a primícia do primeiro dia de Homer. Jesus deixou de ser. Agora vamos para uma outra problemática, que agora é uma problemática lógica, tá? Bíblica lógica. Estamos aceitando que essa proposta do dia 15 seja correta. Então vamos lá. Aceitando que o dia 15 é correto, nós temos o texto de João 12:1, que diz o seguinte, ó. E foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa para Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Então vamos lá. Que dia que caiu a ida de Jesus para a casa de Lázaro? Vamos contar. Se aqui no dia 15 é sexta-feira, a Páscoa ela é no dia 14. Ó. No dia 1º, no mês 1º, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então a Páscoa está aqui, dia 14, foi na quinta-feira, seguindo a lógica que a gente está seguindo aí. Então, o primeiro dia antes da Páscoa foi quarta, segundo dia foi terça, e assim vai, a gente vai seguindo. Então tá aqui. João 12:1 diz que 6 dias antes da Páscoa ele foi para Betânia, ele chegou na Betânia, então, aqui na sexta-feira, conforme a lógica aí, ele chegou aqui no comecinho da parte escura aqui, ele viajou então antes, chegou aqui porque ele jantou aqui, certo? Dentro da lógica do texto, janta a primeira refeição do dia, então ele jantou aqui com Lázaro. Aí começa a ter um problema lógico agora, problema lógico. Por quê? Se você seguir o texto, ele diz o seguinte, no dia seguinte, aí Jesus foi para onde? Para Jerusalém. Então ele foi aqui, no dia 9 de Nissan, sábado.
Então, inauguramos aqui o Sábado de Ramos. Você já ouviu falar do Sábado de Ramos, seu Isaías Navi? Cara, Sábado de Ramos, eu já falei em Domingo de Ramos. É domingo? Então, você vê aí que eu estou mostrando as problemáticas, tá? Aqui a gente só vai mostrar. Quem quiser depois vir e mostrar uma outra argumentação, marca a live com você aí e faz com você aí, tá bom? Vai ser legal. Mas eu estou mostrando a problemática, isso é um problema. Eu vou mostrar então, ó, nós vimos aqui que o dia 9 de Nissan é o 5º dia antes da Páscoa, e aqui não tem como correr, tem que ser sábado, porque a gente está seguindo uma lógica, certo? Olha o que Beacon diz sobre esse mesmo ponto, ó. No dia seguinte, a entrada triunfal está falando aqui, certo? Ó, no dia seguinte, ele diz o seguinte, ó. No dia seguinte, a unção feita por Maria, 5 dias antes da Páscoa, como a gente encontrou, e aqui diz, isso significa que a entrada triunfal aconteceu no domingo, ou seja, no primeiro dia da semana. Então, quer dizer, tá tendo uma controvérsia quem defende que é o dia 15 que Jesus morreu, né? Então, tá tendo essa controvérsia. Olha só que coisa interessante. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela defende... Presta bem atenção. A Igreja Adventista do Sétimo Dia defende que Jesus morreu no dia 15 de Nissan, que é essa proposta que a gente está mostrando o erro. No entanto, olha como que eles colocam aqui, né, no livro Desejado de Todas as Nações, sobre essa ida de Jesus para a casa de Lázaro. Ó, o Salvador chegar em Betânia 6 dias antes da Páscoa, conforme de costume, tal. Aí ele coloca aqui, ó. Ele estava para caminho de Jerusalém e descansaria o sábado em Betânia. Ou seja, ele chegou realmente ali no sábado, no dia seguinte seria domingo. No entanto, na lógica aplicada, parece até que o pessoal não faz as contas, né? Mas na lógica aplicada lá, dá que Jesus viajou no sábado. E aí é um outro problema, concorda? Jesus viajaria de Betânia para Jerusalém no sábado? É um outro problema, segundo a religiosidade da época. Por quê? Eu peguei aqui no site JW que Jesus, o deslocamento de Betânia até Jerusalém dá cerca de 3 quilômetros de distância. Eles andariam isso, ô Isaías Navi, no sábado? Conforme o seu conhecimento. Eu acho que ele ia planejar para não ter que viajar no sábado. Mas você percebe que se torna impossível dentro da proposta de quem defende dia 15? Você percebeu que é impossível? Porque fala o seguinte, que ele teria que... Ele fez a entrada triunfal no período diurno, então ele tinha que ir no período diurno. Ele não ia viajar no período noturno do dia anterior. Não. Ele foi no dia seguinte, então não tem jeito. Não tem para onde fugir. Ele passou o início da noite do sábado e viajou de dia, porque chegou em Jerusalém de dia e tem que ser no dia seguinte. Então, quer dizer, não tem para onde fugir. Quem defende o dia 15 de Nissan vai cair nessa problemática dentro do andamento dos fatos que ocorreu ali naquele período, porque não tem para onde correr, é matemático, é lógico. Seguindo aqui, ó. Olha só como até as testemunhas de Jeová aqui, ó, colocou a mesma coisa. Ó. No dia seguinte, ou seja, na manhã do dia 9 de Nissan. Tá certo? Então, é a mesma lógica. Todo mundo chegou na mesma conclusão, porque não é interpretativo. Entendeu, Isaías Navi? Aqui eu não estou fazendo uma interpretação, porque não é interpretativo, é matemático. Se você define que o dia 15 de Nissan ele é o sábado, ele é uma sexta-feira, você já define os outros dias qual o dia da semana é. E não tem pra onde correr. Entende? Então nós chegamos à conclusão que dia 15 de Nissan, Jesus aí, ele deixa de ser a primícia. Jesus, ele morre no dia da Santa Convocação e agora ele viaja para Jerusalém num sábado e ele inaugura sábado de Ramos. Tá? Então chegamos nessa conclusão só aceitando dia 15 de Nissan. Então, voltando aqui. Por
por que o dia 9 de Nissan, essa que é a questão aqui, ó. Por que o dia 9 de Nissan teria que ser o primeiro dia da semana? Existe um porquê. E é aí que eu acho que a gente vai precisar da sua ajuda, viu? Naquele caso lá que eu tinha te passado. Por que, Isaías Navi? Por que o dia 9 de Nissan teria que ser o primeiro dia da semana? A resposta é simples, ó. Para que se cumprisse em Jesus a primeira exigência da festa das primícias, que é a apresentação do primeiro feixe de oferta obrigatória. Lembra que eu mostrei a oferta voluntária, que você seleciona lá o Homer todos os dias, 50 dias. Aqui não. Aqui nós estamos falando de uma oferta diferente. Aqui é a oferta obrigatória, tá? Que ela é obrigatória e tem que ser em Jerusalém. Então Jesus tinha que cumprir isso. E como que funciona isso? Vamos lá, vamos para o texto. É essa primeira parte aqui da oferta, tá? Então aqui nós estamos falando sobre a festa das primícias e Pentecostes, que muitas das vezes é misturado pelo contexto. Primeira colheita, Abib. Essa é a primeira parte que tem que ser feita. Primeira colheita, Abib. Por que ela é obrigatória, Isaías Navi? Você estava ansioso para saber, agora você vai saber. Ó, é o seguinte, eles têm que trazer o molho da primícia da vossa cega e apresentar ao sacerdote. Então tem que ir para Jerusalém. Por isso que teria que se deslocar para Jerusalém. Beleza? Por isso Sim. que ele precisava ir para Jerusalém. Ele não podia não ir. Ele tinha que ir para cumprir. Aí as pessoas levavam os primeiros feixes, aí a primícia mesmo, aí as primeiras colheitas. Aí ele vai apresentar para o sacerdote vai apresentar para o Senhor, e aí, no dia seguinte é o sábado. Por isso que tem que ser no primeiro dia da semana. Porque o texto exige que seja no dia seguinte ao sábado. Percebe agora, Isaías? Que não é uma opção, é uma exigência do texto. Agora, o que faz ser obrigatório? Só para você entender agora a obrigatoriedade. Porque se você não fizer isso, não vai ser permitido comer produto da terra. Não comereis pão, nem trigo, nem espiga verde, até aquele mesmo dia. Ou seja, se você não trouxer, se não tiver esse dia, por isso que é obrigatório, tem que todo mundo apresentar a primeira parte, porque essa primeira parte é de Deus, não é seu, é de Deus, não é do povo, é de Deus, entende agora? Aí, Isaías Navi, você tinha feito aquele questionamento lá, né? Aquela ponto. Fala aí qual foi a conclusão que você tinha chegado sobre esse ponto da proibição de comer produto da terra? Não, a proibição ela tá ligada com o novo trigo, o novo grão. Aqui eu tenho aqui a Torá de Areia Capã. Ele terá comentada no Rabino. Nessa parte aqui, ó, vocês não podem comer, né? Essa linguagem mais moderna. Ele diz assim, ó, essa lei do Hadash. Hadash quer dizer novo. Que proíbe comer os novos grãos até depois do segundo dia de Pêssah. Sefer HaMitzvot, ali 189, algo assim. Assim, qualquer que não começou a criar raiz antes do Pêssah é proibido até o próximo Pêssah. Ali dá aqui a referência do Talmud. Portanto, se o trigo é plantado na primavera após o Pêssah e ceifado no outono, ele não pode ser comido até depois do próximo Pêssah e abaixo. O que acontece? Os primeiros que nascem deveria ser ofertado, por isso a festa da primícia, certo? Perfeito. Agora, Isaías, então, vamos lá. Então, só para a gente agora identificar, porque nós não estamos falando do mesmo dia. Aí, no Talmud, aí nesse rabino, eles sempre colocam como que esse dia aqui, esse dia da primeira colheita, da colheita Abib, fosse a mesma da oferta voluntária. Eles colocam como se fosse no mesmo dia, todos os dias 16 de Nissan. No entanto, isso é impossível. Agora, Isaías Navi, que vai chegar naquele ponto que eu tinha te falado, que estava sendo proibido e obrigatório comer pão no mesmo dia.
Então, como que foi solucionado esse problema? Só para você entender, e agora a gente vai esclarecer isso, trazer luz a isso. Qual que foi a solução que eles trouxeram? Eles falaram o seguinte, olha, você tem que fazer, o pão que você vai comer no dia 15 de Nissan tem que ser da colheita antiga. E o da colheita nova a gente apresenta no dia. Então, no mesmo dia está sendo apresentado da colheita nova e está sendo alimentado da colheita antiga. Só que isso foi um arranjo. E por que foi um arranjo, Isaías Navi? Por causa do próprio texto. Vamos para o texto de Levítico 23, 10, 14. Diz o seguinte, ó. Fala aos filhos de Israel. Dize, quando houveste entrado na terra, ou seja, ele está falando do momento histórico que eles entraram na terra. Então, ele está falando do momento histórico da primeira colheita. Não tinha outra colheita. Conseguiu entender agora, Isaías? Uhum. Então, não tem como você ter o dia de apresentar os feixes e o dia de comer sendo o mesmo. Sendo o dia de proibição e de comer ser o mesmo, porque você não tinha nenhuma outra colheita, essa é a primeira colheita. E aí ele fala, ó, quando você entrar e fizer a sua colheita, ou seja, a primeira colheita, ele entrou na terra prometida e fez a primeira colheita, então não tem condições de ser. Por isso que aqui é uma colheita, a primeira parte, a primeira colheita Abib, é uma colheita provavelmente até com a mão, para ser apresentado a Deus, é uma colheita diferente. E a segunda parte é uma colheita bruta, é uma colheita com foice, que fala aqui, ó, 6 dias comerás pães asmos, depois que come pães asmos, né? Depois que é permitido comer pães asmos, depois que é permitido comer produto da terra. Aí ele fala, ó, desde o dia que a foice começar na seara, aí vai entrar o dia 16 de Nissan. Então, são 2 dias diferentes. Você tem a primeira semana que você tem a colheita Abib, foi apresentada a Deus, começa a segunda semana de trabalho com a colheita bruta, e essa colheita bruta a gente já pode comer, já estava liberado porque a primeira colheita Abib já foi apresentada. Então, é por isso. Então, Jesus, ele tinha que cumprir a primeira colheita. Ele tinha que ser apresentado a primícia, e foi isso que aconteceu no dia 9, né? Porque mas Jesus foi para Jerusalém. Isso você faz a relação com a ressurreição de Cristo, ele sendo a primícia. Não, então, aí que tá. É nesse ponto que pega. A ressurreição de Cristo é a segunda colheita, que é a colheita que foi morta, colheita bruta. A primeira colheita foi entregue. A primeira colheita aqui, a colheita é a primícia. É aquilo que é feito com delicadeza. Entende? Aquilo que é apresentado a Deus. É diferente. Aqui não. Aqui já é colheita bruta. Cortou com foice, separou. Entende? É diferente. São 2 colheitas diferentes. Colheita Abib e a colheita com foice. Certo? A primeira colheita, que é a apresentação de Jesus em Jerusalém, que é a com ramos, um dia depois do sábado, como está escrito aqui. E depois tem a segunda colheita, a apresentação da segunda colheita, que a igreja também está dentro dela. Isso que é muito interessante, que a festa das primícias, a igreja comemora apresentando 3.000 almas, que foram separadas durante todo o tempo. Mas vamos lá, vamos chegar nesse ponto. Mas, ó, então, Jesus, ele tinha que cumprir toda a primícia, mesmo que hoje tudo está mudado. E hoje as pessoas nem sabem disso. As pessoas nem pensam nisso. Se você falar com o judeu sobre isso daqui, ele sabe o que é, só que ele vai misturar. E quando você coloca o ano Shemitah, quando você coloca dentro do contexto, que esse contexto da primeira colheita aconteceu em Josué 5, ele vai ficar perdido porque não tem condições de você fazer essa oferta dupla, aonde é proibido comer pão e possível comer pão ao mesmo tempo. Então vamos lá. Segundo o Isaías Navi, segundo quem aceita dia 15 de Nissan, o dia 10 de Abib aqui, que é o dia
que Jesus deveria ter entrado em Jerusalém para cair no domingo, para ser o domingo de Ramos, para bater, e aí não tem como aceitar isso. Então nós fechamos o seguinte: dentro da proposta do dia 15 de Nissan sendo o dia da morte de Jesus, nós chegamos a essas conclusões aqui, ó. O julgamento ocorreu no dia de uma santa convocação. O plano dos religiosos foi executado no dia principal da festa. Nós chegamos à conclusão que Jesus não ressuscita no dia das primícias voluntária. Nós vemos que a entrada triunfal foi num sábado. Jesus viaja no sábado de Betânia para Jerusalém. E Jesus não se apresenta como os primeiros feixes da colheita Abib. Tá certo? Então nós chegamos nessa conclusão. E agora nós vamos então... Beleza, Isaías? Tem alguma pergunta aí, se tiver, sobre esse primeiro ponto? Não, eu entendi. O dia 15 não está encaixando, né? Ele tem vários problemas. E aí eu volto a dizer, se alguém quiser mostrar a resposta disso, tal, que defende que é dia 15, marca com o Isaías Navi aí, faz essa live, vai ser bem legal. Eu vou estar aqui dos bastidores assistindo. Então, Isaías Navi, então nós já vimos o dia 15, né? Agora nós vamos ver, então, a posição das Testemunhas de Jeová, no caso, né? A refeição aqui, as Testemunhas de Jeová, elas defendem que foi na sexta-feira, no dia 14 de Nissan, só que ela defende que a refeição da Páscoa, ela é comida no dia 14 de Nissan mesmo, tá? Refeição oficial, tá? Não no dia 15, no dia 14, tudo bem? Então, por isso que eu pus aqui, refeição com observação. Então, eles defendem isso. Eles, só pelo fato, viu, Isaías Navi? Só pelo fato deles escolherem o dia 14 de Nissan, já soluciona vários problemas que a gente apontou. Vamos colocar aqui, ó. O julgamento já não caiu mais, né, na Santa Convocação, porque ele caiu no dia 14 de Nissan. 14 de Nissan é Santa Convocação. O plano dos religiosos foi executado antes da festa, então tá batendo. Jesus ressuscita no dia das primícias voluntárias, dia 16 de Nissan, na visão das Testemunhas de Jeová. A entrada triunfal foi, sim, no primeiro dia da semana. Jesus viaja no primeiro dia da semana para Betânia, e não no sábado. E Jesus se apresenta como os primeiros feixes da colheita, Abib, no dia 9 de Nissan, 5 dias antes da Páscoa. Então, só pelo fato de ter escolhido o dia 14 de Nissan, todos esses problemas foram solucionados. Belezinha, entendido? Entendido. Mas aí a gente gera uma outra problemática, que é justamente a Páscoa ser a Páscoa oficial, tá? Para as Testemunhas de Jeová, ela acontece na noite do dia 14, e não na noite do dia 15, como a maioria aceita, tá? Então, eles acreditam nisso. Tá aqui o texto, eu peguei do site JW. Você pode ler aí, Isaías? Mito sobre a Páscoa judaica. Mito: os israelitas comiam a refeição da Páscoa no dia 15 de Nissan. Fato: para os israelitas, o dia começava no pôr do sol e ia até o outro pôr do sol. Levítico 23, 32. Deus mandou os israelitas abatessem um cordeiro logo depois do pôr do sol, que marcava o começo do dia 14 de Nissan. Eles deviam comer o cordeiro na mesma noite. Sendo assim, os israelitas abatiam o cordeiro e comiam a refeição no começo de 14 de Nissan. Então, para a gente, seria a quinta para sexta. E, não, ele seria do dia 15, da quinta para sexta. Isso, exatamente. No finalzinho da quinta... No caso... Perfeito. É que assim, eu já estou contando sexta aqui como a contagem judaica, e não na contagem romana, porque senão vai confundir mais ainda. Não, então, eu quero dizer assim, no final, vamos supor, quinta-feira, às 6 horas da tarde. Aí já começa sexta-feira. Isso. Eu tô evitando usar qualquer tipo de contagem romana, até para não confundir.
Por isso que eu já deixei aqui escura e clara para não confundir. Mas então, é isso. Aqui já começa uma problemática. Porque a ceia de Páscoa ocorre biblicamente do ponto de vista TJ no dia 14 e não no dia 15, como a grande maioria, inclusive os judeus, pensam. Beleza? Agora, qual que é a problemática que isso traz dentro do contexto que a gente está analisando? Aceitando que a ceia bíblica é no dia 14 de Nissan, certo? Vamos aceitar isso como verdade. Como que a gente fica com esse texto aqui, ó? E quando comiam, Jesus tomou o pão, Jesus comeu. Beleza. Aí vem cá. Jesus e todos os judeus comeram a Páscoa no mesmo dia. Então, nesse mesmo dia aqui. Aí, como que a gente pode entender, então, o texto de Êxodo 34, 25, que diz o seguinte, ó. Não sacrificará o seu sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para amanhã. Como entender isso, tendo em vista do que aconteceu aqui, ó? Jesus, depois que comeu, foi conduzido para a casa de Caifás, aí levaram, aí aqui está o mesmo texto, paralelo, né? Aí aqui levaram Jesus para a casa de Caifás, era bem cedo, ou seja, já deveria ter queimado tudo, não podia ter mais nada da Páscoa, certo? Só que os caras estavam falando aqui que eles ainda iam comer a Páscoa. A questão é, como isso foi pela manhã cedo, que Páscoa eles iriam comer, haja vista que há proibição de comer Páscoa na manhã seguinte? Entendeu agora a problemática? Mas poderiam comer a Páscoa. Entendi. É João 18, 28. Isso. Se Jesus já tinha comido a Páscoa e foi preso, levado para a casa de Caifás, todo mundo já deveria ter comido a Páscoa, porque ele foi para a casa de Caifás cedo. E cedo já não deveria poder, já é proibido comer a Páscoa. Já não pode mais comer a Páscoa. Aí, Isaías Navi, eu vou colocar aqui como que a Testemunha de Jeová, ela explica essa problemática, tá? Que eu peguei do site JW, tá? Diz o seguinte, ó. Você pode ler, Isaías? Dá para você ler? Consegue ler? Peraí, deixa eu botar a tela aqui para mim. Quer que eu aumente aqui? Eu dou uma aumentada aqui para você ler. Só clicar em cima que ela fica grande. Residência do governador. Veja a nota de estudo Mateus 27, 27. De manhã cedo. Ou seja, na manhã de 14 de Nissan, o dia em que Jesus foi julgado e executado, a Páscoa tinha começado na noite anterior, depois do pôr do sol, que marcou o início do 14 de Nissan. Os outros evangelhos mostram que naquela noite Jesus comeu a refeição pessoal junto com seus apóstolos. Assim, a refeição pessoal mencionada aqui deve ser a refeição que os judeus iriam tomar depois do pôr do sol. Quer dizer, Jesus fez uma Páscoa particular? Será que é isso? No início não, ele está falando... Não, é que você leu pessoal, mas na verdade é refeição pascual. Eu tô... Pascual, refeição pascual. Mas mesmo assim, ele fala... Assim, a refeição pascual mencionada aqui deve ser a refeição que os judeus iriam tomar depois do pôr do sol, no início do dia 15 de Nissan, primeiro dia da festividade dos pães sem fermento. Na época de Jesus, a Páscoa, 14 de Nissan, e a festividade de pães sem fermento eram, às vezes, consideradas uma só festividade chamada de Páscoa. Procede? Então, a resposta é o seguinte. A resposta, basicamente, é a seguinte, ó. Aí, ele está falando que eles estavam com medo de comer a Páscoa, né? Só que essa Páscoa que ele está falando aqui, não é a Páscoa mesmo, não é a refeição pascual. É a refeição que eles comem naturalmente na festa dos pães sem fermento, é isso que ele está dizendo. É só uma questão de nomenclatura, porque eles usam Páscoa para o período todo, entende? Ah, tá. Essa que está sendo a resposta. Só que essa resposta, ela é interessante, mas ela traz umas problemáticas. Por quê? Porque é o seguinte, e era aqui, porque João 19, 14, diz o seguinte, Jesus estava lá,
no madeiro, né? E era preparação da Páscoa. Agora, preparação da Páscoa. Existe outra preparação da Páscoa que não seja para a ceia de Páscoa? Tem o dia de preparar a festa dos fermentos, dos pães sem fermento? Eu nunca vi falar disso. Você já ouviu falar? Não. Eu sei que tem o dia da preparação da Páscoa. Isso eu sei. Tem um dia específico para preparar para a Páscoa. Agora, preparação da festa dos asmos, eu nunca vi. E outra coisa, ô Isaías Navi, existe, você tem algum conhecimento, se existe alguma proibição, alguém ficar contaminado, né, impuro, para não comer os pães asmos na festa dos pães sem fermento? Eu desconheço. Eu não sabia que tinha essa restrição dele. Se ele entrasse lá na casa de Caifás, eles estariam impuros para comer o pão sem fermento. Eu desconheço dessa informação. Se alguém tiver essa informação aí, quiser trazer... Verdade, o pão sem fermento é o único alimento que eles têm que comer durante esse período, não é isso? Na lógica. Então, é independente, não é uma coisa especial, assim, especial que eu falo, que deveria, não... Se ele não puder comer aquilo, ele vai comer o quê? Não pode comer nada com fermento. Só se tiver outras coisas. E outra coisa, né? E outra coisa que eu queria pontuar aqui. Existe restrição de não comer a Páscoa. Existe restrição. E a restrição é tão severa que se a pessoa escolhe não comer a Páscoa por livre e espontânea vontade, tendo condições de comer, ela tem que ser morta. Então, e agora, quando a pessoa se torna impura, tem um dia suplementar, tem uma outra Páscoa no segundo mês, que é para as pessoas que, por motivo justo, não puderam comer a Páscoa. Aí sim, aí começa a ter sentido, ele ficar com medo de não estar puro. Agora, para comer pães sem fermento, eu nunca vi. Mas é essa a resposta das testemunhas de Jeová. Eles estavam com medo de se tornar impuro e não poder comer os pães sem fermento no dia 15 de Nissan, porque a Páscoa eles já tinham comido no dia 14. Aqui, nesse texto de João 19:14, fica mais claro, viu, Isaías? Dá uma lida aí na parte amarela. Eu tirei também do site JW, como era muita coisa escrita, e eu não queria pegar só um trechinho, para não ficar fora do contexto. Então, eu trouxe o texto todo, mas você pode ler só a parte amarela aí, que fala exatamente desse ponto que a gente está falando. Mesmo já sendo Páscoa, João chama aqui esse dia de preparação da Páscoa. Ele podia dizer isso porque os judeus, às vezes, chamavam de Páscoa não apenas o dia 14 de Nissan, mas também os 7 dias da festividade dos pães sem fermento, que começava no dia 15 de Nissan. Perfeito. Então, é essa a resposta. Só que agora, o Isaías Navi, eu quero tentar aqui, de uma forma, utilizando aquela estratégia mais básica que as pessoas utilizam para explicar, né, algo bíblico. Que é o quê? A Bíblia explicando ela mesma. Eu vou pedir uma ajuda para você, ô Isaías, para você abrir aí o livro de Josué, capítulo 5, na sua Bíblia, por gentileza. E aí, eu vou pedindo para você ler o texto. Você lê o texto, eu vou colocar na tela uma exemplificação do que você leu, aí você analisa para ver se está batendo com o que você leu. Beleza? Fechou? Fechou. Leia aí Josué 5:10, por favor. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. Tá, então a primeira parte é essa, ó. Então, dia 14 de Nissan, aqui nós levando em consideração a visão TJ, tá? Então nós estamos analisando a visão TJ, colocando isso à prova, tudo bem? Beleza? Sim. Então, foi no dia 14 de Nissan, que é o que ele falou aí, seguindo a lógica TJ, então aqui na parte escura eles ceiaram,
certo? E aqui eles comeram o produto da terra. Beleza? Porque a Páscoa você não pode comer só o cordeiro. Tem que comer o cordeiro, pães sem fermento e ervas amargas. Certinho? Certo. Fechou? Fechou. Continua lendo. Lê o versículo 11, por favor. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do produto da terra pães ázimos e espigas tostadas. Perfeito. Então, seguindo a sua lógica, agora, o dia seguinte é dia 15, certo? Sim. Então, eles comeram o produto da terra que você leu, beleza? E eles comeram pães asmo. E aqui no dia 15 a gente sabe que é a Santa Convocação, beleza? Tá certinho aí? Sim. Leia agora o 12. E no dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná e os filhos de Israel não o tiveram mais. Porém, nesse ano comeram dos produtos da terra de Canaã. Então, vamos para o próximo. Dia 16 de Nissan, eles comeram o produto da terra, pães asmo, e não caiu mais maná, certo? Aí que está a problemática. Você percebeu a problemática que está tendo aí? Você percebeu, Isaías? Qual foi o dia que eles comeram a primeira vez produto da terra? Foi no dia 14, como diz as testemunhas de Jeová, ou foi no dia seguinte à Páscoa que eles comeram o produto da terra? No dia 14 aqui diz que eles celebraram a Páscoa. No outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do produto da terra pães ázimos e espigas tostadas. No dia seguinte. Você percebe que ele comeu, segundo o texto, ele comeu o produto da terra no dia 15? Eles nunca tinham comido o produto da terra. Aí foi a primeira colheita. Eles comiam maná. O maná caía todos os dias. O único dia que ele comeu o produto da terra foi no dia 15, segundo o texto aí. Percebeu agora? Sim. Então, o dia 14 aqui, ele teria que ser assim, ó. No dia 14, comeram maná, prepararam para a Páscoa, mataram o cordeiro, celebraram a Páscoa, certo? No dia seguinte, comeram o produto da terra, comeram a ceia, né, da Páscoa, comeram o cordeiro que foi morto aqui. Aí teve a Santa Convocação, e no dia seguinte, eles continuaram comendo o produto da terra e não caiu mais maná. Não é isso que está no texto? Sim. Então, eu fico preocupado em trazer uma explicação na qual seja lógica e simples de ser entendida, né? Esse é o único texto que eu vejo que é uma Páscoa diferenciada, não é igual nenhuma outra, por isso que esse é o texto diferenciado. Não é uma Páscoa que nenhuma outra, porque aí não tinha coisa para comer. Depois que eles comeram o produto da terra, só tinha produto da terra para comer. Antes desse dia que ele comeu o produto da terra, que foi a primeira vez que eles comeram o produto da terra de Canaã, eles comiam maná. Então é a única vez que isso aconteceu, não teve outra na história. Entende? E aí ele conta dia a dia e não tem como interpretar de outro jeito. Só tem como interpretar assim. E é dessa forma que os judeus seguem. Entende, Isaías? Colocando a ceia da Páscoa no dia 15 de Nissan. Então, aquilo que era mito, demonstrado lá no site JW, em paralelo a esse texto, demonstra que não é mito, demonstra que, de fato, é da forma que os judeus seguem hoje. Entende? Conseguiu compreender? Sim, o Edson Boa Morte aqui mandou. Ronaldo, fazendo uma correção à sua fala, o maná comia em dobro na sexta-feira, pois no sábado não caía. Não, recolhia, né? Para guardar para o sábado. Ah, sim, mas eu não falei isso, eu falei? Não lembro de ter falado isso, não. Acho que ele está lembrando disso que você nem mencionou, mas... Mas é que não precisa falar disso sobre o texto aqui. No texto aqui não há necessidade de falar nada disso. A ideia é eles comerem maná até comer o fruto da terra. Quando eles começaram a comer o fruto da terra, cessou o maná. Então,
Perfeito, isso, simples. O dia Simples. 14. Simples, exatamente. Porque se ele comeu o produto da terra no dia 14, então, se ele comeu o produto da terra no dia 14, então não foi a primeira vez que ele comeu o produto da terra, porque aí fala que a primeira vez que ele comeu o produto da terra foi o dia seguinte à Páscoa. E é a Páscoa que eles estão comendo. É a ceia. Que é o pão sem fermento e ervas amargas. É isso aí. No dia depois de terem comido o fruto da terra, você só o maná. Percebe que é no dia depois que eles comeram... Comer só do produto da terra e acabou o maná. Perfeito. É isso. Não caiu mais. Então, por isso que eu estou falando, que é uma coisa única. Né? Não ocorreu de novo, só ocorreu aí. Então, mediante a esse texto, volta, só para a gente fortificar aí a ideia. Mediante a esse texto, nós podemos dizer que a forma que os judeus comem a sua ceia hoje é a mesma que Josué comeu aqui. Então, não é mito, né? Pode as pessoas discordar, mas dizer que é mito não é. O texto de Josué deixa bem claro que os judeus comem hoje dia 15 de Nissan e aqui também comeu dia 15 de Nissan. E nisso, então, a gente passa para essa parte aqui, ó. Aí a gente vai passar agora para outra parte. Então, a problemática das testemunhas de Jeová que eu mostrei foi essa, tá aí, né? Depois, se quiser alguma testemunha de Jeová marcar aí com Isaías Navi para explicar esse ponto, vai ser legal, né, Isaías? Vai ser bacana. Sim. E agora eu vou para outro ponto aqui, que é voltado aqui para quando Jesus comeu a Páscoa, mas aí da visão dos judeus messiânicos e também da adventista da promessa. Na minha opinião, essa é a visão mais controversa que tem, muito difícil de ser aceita, que é que Jesus, ele morreu numa quarta-feira, dia 14 de Nissan. Você conhece, né, o evangelista Flávio? Quem? Evangelista Flávio, conhece? Rapaz, eu conheço muita gente, eu não lembro de cabeça. Aquele que defende, é terraplanista também, e ele da Igreja de Deus. Eles lá defendem que é quarta-feira. Eles calculam assim, quarta-feira Jesus morreu. Eu vou mostrar aqui. Vamos lá, gente. Tá, para ficar uns 3 dias morto. 3 dias, 3 noites. Então é isso mesmo. Então vamos lá. Ó. Então eles dizem, né, que esse texto aqui de João 18, 28, corrobora para defender que Jesus morreu numa quarta-feira, dia 14 de Nissan. Beleza. Então, vamos seguir então de modo literal. O que eles querem literalizar, que foi isso que você falou, ô Isaías Navi. Eles querem literalizar esse texto. Mateus 20, 19, que diz o seguinte: e o entregarão aos gentios para que dele escarnecessem, e o açoitassem e crucificassem, e ao terceiro dia ressuscitasse. Aí eles querem literalizar esse texto. Só que eles também querem literalizar esse outro texto aqui. Mateus. Esse aí que é o mais difícil. Peraí que minha bateria está acabando aqui. Só um momento. Então, eles querem literalizar esse aqui também. Mateus 12, 40, que diz o seguinte: pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites dentro da terra. A grande problemática desse ponto, viu, Isaías Navi, e vocês que estão acompanhando, é que esse texto aqui, a quantidade de dia morto, é incompatível com a quantidade de dia sepultado. Ó, olha bem o que eu estou afirmando aqui. A quantidade de dias morto, ela é incompatível com a quantidade de dias sepultado. Você pode estar morto e não estar sepultado, mas você não deixou de estar morto. Então, eu vou mostrar isso de forma lógica aqui, e vocês vão ver que a estrutura, e não é eu querendo mostrar, a estrutura não comporta literalizar os dois textos. Você tem que harmonizar. A estrutura, a ordem dos fatos, como aconteceu,
não permite que seja harmonizado esses dois textos de forma literal. Um tem que ser entendido de uma forma diferente. Tá certo? Então vamos lá. Isaías Navi. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Aqui estamos mostrando exatamente como eles falam, ó. 14 de Nissan, na parte escura, quarta-feira, Jesus ceia, véspera do sábado. O sábado que eles estão falando aqui é o sábado festivo, dia 15 de Nissan, tá? Então aqui, Jesus morre no dia da preparação do sábado festivo, tá? E aqui Jesus morre às 15 horas aqui. Às 15 horas não tem como negar, porque é o texto que diz, tá? Então, beleza, Isaías? Sim. Então nós estamos tratando do que o texto diz. Aí, beleza. Eu ia fazer ele em pedaço, mas eu acabei não fazendo para a gente poder pensando junto. Mas tudo bem. Eu posso dizer, Isaías Navi, que Jesus, nessa proposta dele, Jesus, qual foi o primeiro dia que Jesus morreu aqui? Eu posso dizer que foi o dia 14? Jesus morre aqui no dia 14, no dia 15, às 15 horas. Então, ele morreu no dia 14. Certo? Esse é o primeiro dia que ele morreu. Sim. Ele está morto nesse dia. Então, ele morreu nesse dia. Todo mundo que morre num dia, independente do horário que a pessoa morreu, vai dizer que ele morreu naquele dia. Certo? Porque é assim que se conta o dia. Isso. Então, eles contam assim: Jesus morreu aqui às 15 horas, no entanto, ele não foi sepultado aqui. Nessa parte clara, ele não foi sepultado. Eles não podem aceitar que Jesus foi sepultado aqui, porque senão dá um dia claro a mais. Ele tem que dizer que o primeiro dia, olha só, eles têm que dizer que o primeiro dia que Jesus foi sepultado foi aqui, nessa parte escura. Então aqui vai ter que ser contado o primeiro dia que Jesus foi sepultado, primeira parte noturna, primeira parte diurna, segunda parte noturna, segunda parte diurna, terceira parte noturna, e aqui Jesus ressuscita aqui. Aqui está errado aqui de segundo dia de sepultado, né, que é o terceiro dia. Jesus tem que ser ressuscitado aqui, nessa parte diurna. Entendeu, Isaías Navi? Sim. Para dar 3 noites e 3 dias. Literalmente. Então Jesus não, para eles tem que defender com unhas e dentes que Jesus ele tem que estar morto aqui e não sepultado. Entendeu? Isso aí é complicado, hein? Mas tudo bem, eles têm que defender isso. Eu estou te mostrando, isso é um problema. Eles têm que defender isso. Só que o problema não deixar os corpos era sepultar antes do... A ideia base aparentemente é essa, né? Mas eles têm que defender isso. Então nós vamos aceitar isso como correto. Eu estou te mostrando o problema. Eu estou te mostrando assim que eles têm problema na mão para ser resolvido, que eles passam batido. Agora vamos lá. Eles vão querer alegar que, na verdade, tem que ser contado 24 horas para ser contado um dia. Você já ouviu falar isso? Você já ouviu alguém falar isso? Tem que ser contado 24 horas para dizer que foi o dia. Então, o dia completo. Exato. Então, Isaías Navi, vamos ignorar então que Jesus morreu no dia 14 de Nissan e vamos contar então 24 horas. E em 24 horas. Ele morreu 3 horas da tarde aqui. A primeira 24 horas daqui. 3 horas da tarde no dia 15. A segunda 24 horas daqui no dia 16. Certo? A terceira 24 horas daqui no dia 17, às 15 horas. Será que eles vão aceitar isso, Isaías Navi? Só que eu acho que... Só um detalhe. Eu acho que essa... Não está tão literal assim também, não. Porque se você colocar literalmente, ele está dizendo que está sepultado 3 dias e 3 noites, né? No coração da terra. Não, então, se ele sepultou aqui no dia 15, ó, primeiro dia sepultado, segundo dia, terceiro dia. Então são 3 dias e 3 noites aqui, ó. Noite, 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 dia, dia, dia. É que aqui eu coloquei errado. Deixa eu arrumar, vai. Deixa
Deixa eu arrumar aqui, porque depois podem pegar, eu conheço como é que funciona, as pessoas pegam esse erro e querem desqualificar todo o contexto que a gente mostra por causa de um erro bobo, de um erro que não faz diferença nenhuma dentro do contexto. Mas deixa eu arrumar para não ter problema. Mas está contando aí, os dias sepultados está contando. Eu tô fazendo do jeito que eles falam, né? Tá contando todos os dias sepultados aí, 3 dias e 3 noites. Ó. Primeira noite, segunda noite, terceira noite. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Tá aí. Os 3 dias e 3 noites estão aí. E Jesus ressuscita no terceira parte clara. Então, Jesus está ressuscitando que dia para eles? No sábado e não no domingo, não no primeiro dia da semana. Jesus está ressuscitando, então, no sábado. Tem que ser no sábado, não dá para ser no primeiro dia da semana. Tem que ser no sábado, certo? Se for no primeiro dia da semana, deu uma noite a mais. Então, tem que ser ali. E aqui tem que ser, o ao terceiro dia tem que ser aqui, no dia 17, na parte clara, certo? Certo. Aí entra um outro problema, Isaías Navi. Entra um outro problema. Vamos mostrar para você o problema lógico bíblico, tá certo? Vamos lá. O primeiro problema é esse, ó. Lucas 24:1 diz que as mulheres foram no primeiro dia da semana muito de madrugada, então elas foram aqui, certo? Ó. Eu vou aumentar um pouquinho só para você ver aqui, ó. Então, ó, esse texto, as mulheres foram para o sepulcro, ela foi aqui, no primeiro dia da semana, certo? Dentro da lógica. Aqui ainda de madrugada, beleza? E Jesus já tinha ressuscitado, certo? Vamos para um outro texto aqui. Esse texto. Ó. Pedro, deixa eu puxar um pouquinho mais aqui. Ó. Pedro foi, depois que as mulheres foram para o sepulcro, avisaram Pedro. Pedro foi, correu para o sepulcro e viu lá que o corpo já não estava lá mesmo, que as mulheres não estavam mentindo, e diz o seguinte, ó, e eis que no mesmo dia iam 2 deles para a aldeia que estava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome é Emaús. Então, seguindo a lógica do texto, certo? Seguindo a lógica, o andamento. Então, Maria foi aqui, Pedro foi aqui ver o sepulcro, e a viagem de Emaús foi aqui, certo? Beleza? Até aí? Beleza. Fechou? Agora eu vou pedir para você ler aí, o Isaías Navi, lê Lucas 24, 20 e 21, por favor. Vê aí na sua Bíblia, Lucas 24, 20 e 21. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, e além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Você viu, Isaías Navi? Vamos para Ele já estava ressuscitado, né? Aqui agora. Vamos aqui, ó. Para os discípulos, para as pessoas que estavam lá, para as testemunhas oculares, o terceiro dia foi no dia da viagem para Emaús. Ok? Sim. É hoje o terceiro dia. Para os discípulos que estavam lá, que viu, que seguiu, que acompanhou todos os acontecimentos, o terceiro dia foi no dia da viagem de Emaús. O terceiro dia, ao terceiro dia ressuscitar-se, era aquele dia. Aquele dia era o dia da esperança deles. No entanto, para quem defende que Jesus morreu numa quarta-feira, no dia 14 de Nissan, o terceiro dia não foi no dia da viagem de Emaús. Conseguiu entender a problemática? Uhum. A viagem de Emaús
iria ter acontecido, segundo essa proposta, no 4º dia depois que Jesus foi morto, e não no 3º, como os discípulos disseram. E se fosse contar, né? E se fosse contar da forma mais simples possível, seria a viagem de Emaús estaria sendo no 5º dia depois da morte de Jesus, porque Jesus morre aqui, 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia. A viagem de Emaús estaria ocorrendo no 5º dia. Eu ainda estou contando errado para dar 3º dia a viagem de Emaús. Eu estou contando 24 horas, que eu tenho certeza que ninguém contava assim. Estou te mostrando que todas as alternativas de interpretação para essa tese dá errado. Conseguiu compreender? Nenhum que encaixa com o texto bíblico apenas lendo o texto. Não encaixa com o texto bíblico. Então, eu chamo essa teologia da teologia do cobertor curto. Eles tentam cobrir a cabeça com as 3 dias e 3 noites, só que ele descobre o corpo todo, porque todo o resto do contexto não bate mais nada, entende? E o contexto mais básico, como a viagem de Emaús ser no 1º dia da semana e ser ao 3º dia, como diz o texto. Olha só, uma coisinha muito simples. Será que os teólogos que defendem essa tese nunca perceberam isso? Acho que sim. Mas querem com unhas e dentes defender uma literalidade dos 3 dias e 3 noites, só que não tem como você literalizar o 3 dias e 3 noites com ao 3º dia ressuscitasse, porque eles são textos pela forma que aconteceu os fatos, eles são incompatíveis, não tem como harmonizar. Então, vamos passar agora aqui então para um outro ponto, que é esse aqui, ó. Jesus não pode ser as primícias nessa tese também. Por quê? Como nós vimos, depois no Levítico 23:15 diz que a primeira primícia é o dia seguinte ao sábado. O dia seguinte ao sábado. A gente tem 2 sábados aqui. O primeiro sábado é o sábado festivo. O dia seguinte ao sábado é o dia 16. Só que Jesus não ressuscitou no dia 16 para eles. Jesus ressuscitou no dia 17. Jesus ressuscitou para eles no dia 17. No sábado, dia 17. E nem se for contar o sábado semanal, porque daria no dia 18. Então, nenhuma das hipóteses, Jesus ele é a primícia na proposta deles. Você conseguiu compreender? Dentro da primícia, Jesus tinha que ter, para Jesus ser a primícia da colheita da foice, ele tem que ressuscitar no dia 16 de Nissan, como nós já vimos na história. Só que o dia 16 de Nissan aqui, Jesus não ressuscitou para eles. Jesus ressuscitou para eles no dia 17. E dia 17 é um sábado. E ele teria que ressuscitar no dia seguinte ao sábado. Então ele não é a primícia nessa proposta do dia 14 de Nissan. Jesus não é a primícia. Outro ponto, a entrada triunfal, eu já estou pulando, porque eu já expliquei o contexto na primeira, eu perdi bastante tempo, então eu não preciso explicar de novo. A entrada triunfal para eles aqui, né? Tá aqui ó, a mesma estrutura que a gente já tinha visto. Para eles, Jesus morre no dia 14 de Nissan, que é o dia da Páscoa. Só que aí é quarta-feira, então um dia antes deu terça, segunda, domingo. E aqui nós inauguramos então que Jesus fez a entrada triunfal na sexta-feira de Ramos. Então, tem algum problema viajar na sexta-feira? Não tem. Tem algum problema? Não tem problema nenhum. Mas eles defendem isso? Que Jesus entrou na sexta-feira de Ramos? Eu não sei, de repente eles defendem isso mesmo. Que Jesus entrou em Jerusalém na sexta-feira de Ramos. Só que aí cai naquilo que eu falei. Ele não cumpre a primeira parte da festa das primícias, que é o primeiro feixe, que tem que ser apresentado em Jerusalém, no primeiro dia da semana, que é um dia depois do sábado, que está lá em Levítico também. Então, não cumpre isso também. Levítico 23, 10 a 14 aqui. Então, Jesus aqui também não é a primícia. Não tem condições de Jesus ser a primícia dentro do contexto bíblico. Agora, Isaías Davi, agora que pega um ponto aqui,
aceitando essa proposta aqui é que está a teologia do cobertor curto, porque de todos os aspectos ela traz problemas. Então vamos lá, vou mostrar aqui um problema. O problema do Pentecoste aqui, ó, porque é o seguinte, o Pentecoste fala, depois contarei para vós, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia que trouxesse o molho e tal, até... Aí ele fala aqui, ó, no versículo 16, ó, até o dia seguinte ao 7º sábado contarei 50 dias. Ou seja, você vai ter que contar 7 sábados, você vai ter que contar 7 sábados e vai ter que dar 50 dias. O dia seguinte ao 7º sábado, como diz o texto. Então vamos lá, ó. O primeiro dia aqui, que é o dia 16, certo? É sexta-feira. Então eu fiz aqui, ó, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Então aqui, o primeiro dia cai numa sexta-feira. No dia seguinte é o primeiro sábado. Então vamos ver se a gente conta 7 sábados, tá? Então o primeiro sábado, aí a gente vai contando aqui os dias da semana. Vamos contando. Chega aqui, ó, o 7º sábado é o dia 44. Não é o dia 49, como diz o texto. É o dia 44. Ou seja, a igreja, ela tinha que ter surgido aqui no dia 45. O 7º sábado, no dia seguinte ao 7º sábado, é o 45, e não o 49. Percebeu aí que tem um grande problema lógico para se pôr o texto bíblico dentro da lógica dessa proposta? Porque o dia seguinte ao dia 49, que é o dia da Santa Convocação, vai cair numa sexta-feira. Então a igreja, dentro desse contexto, estaria surgindo numa sexta-feira. O Pentecoste de Atos 2 estaria aqui. Conseguiu compreender, Isaías, esse ponto? Sim, vai mexer com o calendário todo. Seguindo essa... Você percebe como realmente o negócio essa proposta é uma das propostas mais estranhas. Agora... Só para justificar 3 dias e 3 noites. Só para isso. Só que a maioria dos textos diz, primeiro dia... A impressão que eu tenho é que Jesus morreu às 3 horas da tarde, foi sepultado, ficou morto o sábado todo, ele foi morto na sexta-feira, 3 horas, aí de tarde, depois das 6, já é sábado, passou o sábado morto, durante esse período, os discípulos repousaram, não saíram. Quando acabou o sábado, de madrugada, no dia seguinte, né? As mulheres já foram no túmulo, Jesus já tinha ressuscitado. Então, ele ressuscitou no primeiro dia da semana, mas logo depois, assim, entre 6 horas da tarde, que começa, até 6 horas da manhã. Então, vamos supor que ele ficou... Nesse período. Inclusive foi um dos relatos dos próprios soldados. Os soldados disseram que à noite eles viram um barulhão, se assustaram e... Vamos colocar aí 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Botar 3 horas da manhã ele ressuscitou, por exemplo. Sim. Já era domingo, já era o primeiro dia. Perfeito. Era o terceiro dia. Era o terceiro dia. O que acontece é o seguinte... A contagem do Pentecoste. A contagem começa quando? No domingo ou na segunda? No domingo, né? No domingo, primeiro dia da semana. É um dia imediato ao sábado. Então, ali já começa o primeiro dia primeiro dia das primícias. Isso, aí Jesus, ele é a primeira ressurreição. Jesus é a primícia daquilo que foi cortado com foice e ressurgiu. Jesus é a primícia, cara. Como que eu posso dizer? O lindo disso é que os judeus celebram isso, vêm celebrando, mesmo aqueles que negaram a Cristo, vêm celebrando todos os anos, e Jesus cumpriu tudo que eles celebravam. Agora, o Isaías Davi, então, eu mostrei as problemáticas, eu vou mostrar uma outra problemática rapidinho aqui, agora eu vou correr. Ó, dentro do contexto aí, né, existe quem defende que Jesus morreu no ano 30, existe que Jesus morreu no ano 32, no ano 31 e no ano 33, tá? Sim. E ano 30, judeus messiânicos e também o da Adventista da Promessa, e aí eles amarram de uma forma correta, tá? Opa, deu um clique aqui a mais. Eles amarram de uma forma correta, tudo bem?
Porque eles defendem que Jesus morreu no 14 de Abib, numa quarta-feira. E realmente, caiu 14 de Abib, quarta-feira, do calendário romano. Eles defendem isso. Então, isso está certo. Bateu. Beleza? Quem defende que Jesus morreu no ano 32, eu não sei se alguém defende. Eu coloquei aqui, mas eu não sei se alguém defende, porque eu nunca vi. Agora, no ano 31, eu já vi. Tá? No ano 31, o Adventista do sétimo dia defende. Eu não sei se tem mais, eu sei que a Adventista do sétimo dia defende. Eu peguei um estudo de uma Adventista da Promessa que também defende. Só que esse dia, 14 de Nissan aqui, que ocorreu no ano 31, ele foi numa segunda-feira, e eles defendem que foi numa sexta-feira, e não existiu. Então, quer dizer, eles defendem um dia que não existiu. Beleza? Não existiu. As testemunhas de Jeová, elas advogam que Jesus morreu no ano 33, numa sexta-feira, no dia 14 de Nissan, e isso está correto. Então, nós podemos eliminar, viu, Isaías Davi, o ano 32 e o ano 31. Ano 31 não existiu. Não existiu. E o ano 32 também não. Então, quem defende que Jesus morreu no ano 31, numa sexta-feira, eu aconselho você a sair disso, porque não existiu esse dia. Vocês estão trabalhando num dia inventado. Não existiu. Não é porque eu quero, não é porque ninguém quer, porque não existiu mesmo. Então, não vamos fazer mágica. Agora, só para encerrar, eu queria só refutar aqui um ponto, viu, Isaías Davi? Porque a Adventista do Sétimo Dia foi lançado esse livro aqui, ó, A Astronomia e a Glória do Adventismo, tá? E tá aqui, ó, eu ampliei esse ponto aqui só para você entender, ó. Um estudo sobre a precisão do cálculo profético de Daniel para validar as datas do Adventismo, tá? Uma das coisas que eu achei interessante nesse livro é que ele reconhece que o ano 31, essa data aqui, ela não cabe dentro da profecia. Eu achei muito legal isso, tá? Então eu vou falar aqui a problemática desse livro, ó. Seguindo o que esse livro apresenta como correto, tá? O que eles defendem? Jesus nasceu no 7º mês judaico do ano 4 a.C. Só que qual que é o problema de aceitar essa afirmação? O problema é que Herodes morre em Nissan de 4 a.C. Então, Herodes morre e Jesus nasce. Se tiver algum adventista do sétimo dia que quiser mostrar uma refutação dessa afirmação, desse problema que eu estou colocando, contate o Isaías Davi e faça. Aqui, um outro problema, Isaías Davi. Ele nasceu antes da morte de Herodes. Sim, mas na proposta dos adventistas do sétimo dia, Herodes morre e Jesus nasce. E não tem alternativa. Essa é uma estrutura que eles têm de interpretação profética. Herodes morre e Jesus nasce. Então, algum adventista do sétimo dia tem que explicar isso daí. Outro problema que tem aqui é esse, ó. Jesus morre no ano 31, no dia 15 de Nissan, em uma sexta-feira romana. O problema é que não existiu dia 15 de Nissan, no ano 31, na sexta-feira, e sim na terça-feira. Então, vamos à prova. Tá aqui? Caramba! 15 de Nissan, do ano 31, tá aqui, ano 31, caiu numa terça-feira, não sexta, terça, então não existiu. Tira isso da cabeça, não existiu. Vocês estão trabalhando com um dia imaginário, não existiu. Aí, Isaías Davi, nesse livro que quer provar a exatidão dos cálculos, ele propõe o seguinte, vou mostrar para vocês aí, ó. Essa parte do livro, eu coloquei o site aqui, porque isso é público, tá? Vou aumentar aqui para você ver. Para não ter problema nenhum, ó, eu peguei do site de venda, é público. Eu abri a página que está lá de divulgação e eu aumentei essa parte aqui, ó, tá vendo? Ó? Olha só qual que é a proposta deles, Isaías Davi. A proposta deles é essa aqui, ó. Jesus, ó, presta bem atenção. Jesus morreu no dia 27 de abril do ano 31. E esse dia 27 de abril do ano 31, para eles, é dia 15 de Nissan. Tá? Como
Como que funciona os meses judaicos? Aqui eu acho que todo mundo sabe, né? Nissan cai em março e abril. Isso é nos anos normais, beleza? Ano normal, março e abril, sempre assim. Quando cai em abril e maio, é em anos bissexto. Ele está, então, advogando que este ano aqui, dentro da proposta, dentro do calendário judaico, é um ano bissexto. Só que quando você olha para o calendário de fato, quando você olha para o calendário de fato aqui, ó, ele não é ano bissexto. Ó, o ano que 27 de abril, ele é um ano judaico normal de 355 dias. Então não tem justificativa para ser abril e maio. Ele realmente é março e abril, tá? E o dia que ele coloca, 27 de abril do ano 31, não caiu no dia 15 de Nissan, caiu até no dia 16. Não caiu no dia 15, caiu no dia 16. E é o 16 do mês 2, ou seja, ele está tentando ajustar algo que não tem ajuste, entende? Não tem como você ajustar. Porque nós sabemos, Isaías, nós sabemos que o ciclo lunar funciona da seguinte forma. Ele tem a lua nova, e aí você tem uma sequência de lua crescente, que vai crescendo até chegar à lua cheia. Depois da lua cheia, ela começa a minguar. Ela começa a minguar. Aí na proposta deles, olha só, eu fiz aqui, a contagem, no dia 13 de Nissan, para eles, tá? Que seria, no caso, dia 24 do 4, a Lua, ela inicia com 98,4% crescente, tá? No dia 14 de Nissan, para eles, que seria, no caso, dia 25 do 4, na noite do dia 25 do 4, para o dia 26 do 4, a Lua já inicia 100%. E no dia que eles falam que é o dia 15, que é na sexta-feira, que eles falam que é dia 15, a Lua está minguando. E não existe dia 15 com Lua minguando. Não existe. A Lua nascer minguando. Então, de fato, o dia que é Lua cheia é esse dia aqui. Que eles falam que é o dia 14, na verdade, é o dia 15, é aqui. E é o dia 15 de Iyar, segundo mês. Então, quer dizer, nada está batendo, né? Nada está batendo. Então, aqui, no dia 15, que eles falam que é dia 15 de Nissan, que na verdade, no calendário judaico é dia 16, a Lua inicia a noite com 98,7% e finaliza 6 horas da manhã com 97,6%, ou seja, ela está minguando, não tem como sustentar isso. E a prova está aqui. Dia 15 de Nissan, 27 de março de 31, dia 15 de Nissan, dia 15 de Nissan do ano 31 foi em março, terça-feira, e dia 16 de Iyar foi no dia 27 de abril do ano 31, sexta-feira. Então, não está certo essa posição deles. Agora, Isaías, aqui eu estou fechando, então, agora colocando o meu posicionamento. Como que bate os textos bíblicos? Aqui a gente fecha. Só bate nesse tipo de calendário aqui, que é o calendário observacional, tendo em vista os movimentos dos astros e o texto de Ezequiel 46:1 sendo aplicado. Então, vamos aqui ao Ezequiel 46:1. Diz o seguinte, assim diz o Senhor Deus, a porta do átrio interior dá para o oriente, estará fechada durante 6 dias, que são dias de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá e também na lua nova ela se abrirá. Então aqui eu fiz uma coluna, essa coluna aqui é da porta do átrio aberta, tá? Que seria, no caso, os sábados mensais, que é o sábado da lua nova, e o sábado semanal, que é o do 7º dia. Então fica nessa coluna aqui, porque é a coluna da porta do átrio aberta. E ele diz o seguinte, que a porta do átrio estará fechada durante 6 dias de trabalho. Então, aqui, 6 dias, semana de trabalho, porta do átrio fechada. Então, esse quadrado aqui, ele é de porta do átrio fechada. Esse aqui, certo? Então, eu desenhei o que o texto diz. O texto de Amós 5 diz o seguinte,
Quando passará a lua nova para vendermos o grão? Então tem que passar a lua nova para eles começar a semana de trabalho, para eles poder vender, comprar, comercializar. Então passou esse dia. Perfeito. O primeiro dia do mês é um sábado mensal. Tá? É um sábado mensal. Primeiro dia do mês é um sábado mensal. Aí tem que esperar passar essa lua nova para começar a vender, para abrir o celeiro, para começar a trabalhar. Passou a lua nova. Perfeito. Passou, a lua nova é o primeiro sinalzinho da lua. Quando no pôr do sol ele vê o primeiro risco da lua, essa é chamada lua nova, que é o primeiro sinal da lua, no pôr do sol. O sol se põe, a lua aparece o sinalzinho e ela já logo some. Ali é o sinal da lua nova. Então, passando a lua nova, começa a sua semana de trabalho. Fechou a porta do átrio, você tem o primeiro dia, segundo, terceiro e vai aumentando, ó, o sinal no céu. Aí, no 7º dia da semana, que é o 8º dia do mês, você tem o primeiro sábado semanal. Fechou o átrio novamente, que aí entraria nessa parte do texto aqui, ó. A porta do átrio... Opa, perdão. Aí entraria aqui, ó, essa parte aqui da semana de trabalho. Aí entraria aqui, ó. Mas no sábado ela se abrirá. Então aqui na coluna da porta do átrio aberta, tá aqui, o primeiro sábado semanal. Aí ele fala, quando passará o sábado para abrirmos o celeiro e fazermos a nova semana de trabalho? Fechou aqui a porta, começa a nova semana de trabalho, você tem o primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia da segunda semana, você tem no dia 15 o próximo sábado, o segundo sábado semanal. E nessa sequência você tem 4 sábados semanais todos os meses, e tem mês que você vai ter um dia de lua nova a mais, que seria no caso o dia 30. Então, todos os meses, Isaías Navi, ele tem essa estrutura, aonde você tem o primeiro dia da lua nova, você tem aí 4 semanas inteiras de trabalho. Aí sim começa a bater o texto. Por quê? Jesus, todos os dias as pessoas jantam, certo? O judeu janta todo dia. Então Jesus aqui, no dia 14 de Nissan, ele fez essa ceia aqui de Páscoa aqui, ó. Que está aqui na tradição, ó. 14 de Nissan, véspera da Páscoa, o primeiro ceder à noite. O que eles fazem nesse primeiro ceder à noite? Eles comem a primeira refeição já sem fermento. E nós vamos já entrar nesse ponto aí que eu vou mostrar aqui dentro da tradição. Então, dia 14 de Nissan, Jesus come essa Páscoa aqui. A véspera da Páscoa, o primeiro ceder à noite. Ele comeu aí. Aí você consegue amarrar todos esses textos aqui. Porque todos os judeus estavam comendo aquele ceder que está lá no calendário. Aquela refeição noturna. Sem fermento já. Então, aqui, Jesus comeu no dia 14. Foi conduzido no próprio dia 14 para a casa de Caifás. E os anciões lá, os judeus, não quiseram entrar na casa de Caifás para comer a Páscoa, porque a Páscoa eles iam comer no dia seguinte. Que é o segundo ceder. Aqui, ó, no dia 15, segundo ceder à noite. Segunda alimentação da Páscoa. Certo? Sem fermento. Então, tá batendo aí. Nesse contexto, bate os dois textos. É aqui, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram junto, tal, foi fazer o preparativo para comeres a Páscoa. Mas o que ele precisava ser preparado? A casa. Eles não tinham o estabelecimento, ó. Em tua casa celebrarei a Páscoa. A questão está aí. Em que dia que eles arrumam a casa? Não pode ser no dia 15. Eles têm que arrumar a casa antes, eles têm que fazer a limpeza antes. E aí nós entramos na tradição. Remoção de fermento, que está na enciclopédia judaica, fala aqui, ó. Na noite anterior, dia 14 de Nissan, eles reservavam para fazer a inspeção, a lâmpada, tal, para examinar a casa. Aqui, ó, eles tinham que limpar a casa. Então, a casa era limpa antes. Então, quando Jesus fala para os discípulos preparar a casa, ele tem que preparar a casa antes deles fazerem a refeição sem fermento. Então, quando Jesus disse isso para os seus discípulos, ele falou isso um pouco antes
da refeição sem fermento do dia 14. Porque eles precisavam arrumar a casa, eles não tinham nem a casa ainda para arrumar. Então, segundo a tradição, você entende por que foi no dia 14. Você entende o contexto na qual eles estavam ali vivendo. Então, seguindo essa lógica dessa estrutura de calendário, você fecha todo o entendimento. Veja só, Jesus, ele morre no dia 14, tá aqui, né? Jesus morreu no dia 14, foi sepultado aqui, já está sepultado, ele foi morto e sepultado aqui no dia 14, né? Aqui ele estava morto e sepultado aqui, e ele ressuscita aqui, no primeiro dia da terceira semana, no dia 16 de Nissan, ele ressuscitou, e assim ele é a primícia, como está em Levítico 23:15, que é: contarei para vós outros, no dia seguinte ao sábado está aqui, dia seguinte ao sábado, dia 16 de Nissan, então está batendo o texto. Perfeito. Aqui ele também cumpre o Abib, ele cumpre aqui o Abib, por quê? Fala aos filhos de Israel dizendo: quando entrar na terra, fazei a sua colheita, então trareis a colheita do molho das primícias da cega do seu sacerdote. A primeira semana, passou aqui, ó, começou o mês de Abib, tá aqui, eles não trabalham no primeiro dia do mês. Passou o primeiro dia do mês, eles iniciam aqui a sua primeira colheita, as primeiras colheitas começam aqui. No dia de sábado eles não trabalham. No dia seguinte a esse sábado que eles não estavam trabalhando, eles apresentam a colheita feita nessa semana, aqui, no primeiro dia da semana, quinto dia antes da Páscoa, assim como Jesus foi para Jerusalém, no primeiro dia da semana. Então, aqui é apresentado o primeiro feixe, a primeira parte da colheita Abib. Passando a primeira parte da colheita Abib, eles já podem comer o produto da terra. Então, desse tempo aqui todo, eles não poderiam comer o produto da terra, eles só poderiam comer depois do dia 9, 5 dias antes da Páscoa. Aí, tudo fecha dentro desse contexto, porque a colheita da foice vai iniciar depois da apresentação dos feixes, aqui, segunda semana da colheita, e aí eles já poderiam comer do produto da terra, então não teria problema nenhum comer no dia 15, e no dia seguinte da colheita da foice, que foi aqui, no sábado seguinte da colheita da foice, ele tinha aqui no dia 16 de Nissan o homer para ser entregue. E também nós fechamos aqui, dentro dessa ideia aqui, o texto de João 12:1, 6 dias antes da Páscoa ele foi para Betânia. Então aqui é a Páscoa, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia antes da Páscoa. Ele chega aqui na parte, no início do dia, porque ele janta aqui com Lázaro. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que ele ia para a festa, então no dia seguinte, dia 9, ele entrou em Jerusalém. Então está tudo batendo dentro do contexto, dentro dessa estrutura aí que eu estou colocando. Então é isso, Isaías Navi. Em resumo é isso. A estrutura que bate tudo é só no calendário que a gente consegue desenhar com a Bíblia, tá? O calendário romano não tinha lá, não sei por que as pessoas costumam ficar tentando harmonizar o calendário romano com o calendário bíblico, porque eles não seguiam no calendário romano. E isso fica evidente quando você vai confrontar aí os textos, né? Calendário lunar judaico. Eles seguiam nesse calendário. Então fica aí. Então, ó, eu mostrei vários problemas. Eu gostaria até de ver, né, um TJ, adventista, do sétimo dia. Inclusive, Isaías Navi, você pode tentar entrar em contato com quem escreveu esse livro, pô, fazer uma entrevista com ele, perguntar como que ele resolve esse problema de Herodes estar morrendo e Jesus nascendo. Como que ele resolve esse problema de que no ano 27, dia 27 de abril do ano 31, é o 15º dia da Lua, mas a Lua que já nasce minguando. Como que isso pode ser possível? 15º dia da Lua, com a Lua já minguando, não nascer? Eu acho que não tem muita solução, não. Tá certo. Mas seria legal ele explicar, né?
Cara, tem coisa que eu não sei porque que as pessoas defendem. No caso desse ponto aí, é aquele negócio da profecia, né? Eles fizeram uma interpretação profética de uma contagem de anos que chega até 1844, 22 de outubro de 1844, então eles têm que sustentar isso até o final, né? Porque se você mostra que não está batendo... Tá certo. É igual o lance do 1914. Entendi. Eu chamo isso de profecia prova, né? O que prova que está certo é a visão profética e não os fatos mesmo, no caso. Nesse caso aí, no caso da interpretação da adventista, cara, bate nada. Tá certo. Entendi. Pô, ótima aula. Aqui, ó. Essa, sem dúvida, está sendo uma das melhores lives do seu canal. Há muitos detalhes que nunca tinha percebido sobre o tema. Interessante. Pô, legal, parabéns, valeu. Ô, Ronaldo, eu acho que você... Eu não quero te decepcionar, mas eu acho que com o que você apresentou, você não vai conseguir opositores ou pessoas para debate. Você vai conseguir pessoas para elogiar o seu trabalho. Agora... sem querer explicar alguma coisa, dizer que você está errado, duvido, cara, duvido. Que é muito detalhe. Seria legal, por exemplo, muito poucas pessoas conhecem o assunto, na real é essa, né? Também tem isso, fora isso, que é algo... Agora esse cara que eu tô te falando, que escreveu o livro, ele entende, pô. Ele sabe da problemática, por isso que ele já nem contou com a data correta que tá no calendário judaico, por isso que ele nem contou, porque ele sabe que não bate. Então ele já foi logo por outra contagem. E vou ser bem sincero, que são muitos detalhes, mas até a cronologia da adventista discorda do posicionamento dele. A cronologista oficial adventista discorda do ponto que ele colocou no livro. E se você tira um ponto, você tira a exatidão. A proposta do livro é mostrar a exatidão da interpretação. Se você muda uma data, já perdeu a exatidão. E dentro da própria adventista, eles mostram que não tem essa exatidão. Entendi. É isso aí. No dia 7 de junho estarei aqui com Ezequiel Gomes. Muito bom. Até o Ronaldo que me indicou. Ele Sou fã do Ezequiel Gomes. Mas é adventista. Então ele vai vir aqui falar sobre a teologia. Quem sabe ele fala alguma coisa sobre 1844. Algo interessante aí, verdade? Então, é isso, pessoal. Vamos encerrar então, Ronaldo? Beleza, era isso que eu tinha para mostrar mesmo. Gostei até o final, corri aí, eu acho que gastamos bastante tempo, mas deu para mostrar bastante coisa. Bastante coisa. A live foi bem assim, detalhada. Muito... Apesar de ser pouco tempo, 1h47. Geralmente minha live dura 2 horas, quase 3 horas. Eu ia fazer uma pergunta para você, que geralmente o pessoal faz, né? O pessoal argumenta, né? O pessoal fala assim, nos 3 dias e 3 noites lá, uma das coisas que as pessoas falam é que é assim, né? Que como harmonizar, no caso, os 3 dias e 3 noites, eles têm que entender do modo inclusivo, uma contagem inclusiva. E muitas pessoas falam de modo errado que contagem inclusiva é uma contagem antiga judaica. Você já ouviu falar isso? Não. Que antiga judaica, eu não sei. Muitas pessoas falam isso. Eu já vi o Rodrigo Silva falando isso, eu já vi Leandro Quadros falando isso. Eu já vi várias pessoas falando isso, mas na verdade isso é um erro. Porque contagem inclusiva, nós usamos isso o tempo todo. O que é contagem inclusiva? Só para você entender. É quando você vai falar algo que as frações do período não vai fazer diferença. Então você arredonda. Entende? Entendi. Você não tem certeza dos pontos, você não tem certeza. Eu vou te fazer uma pergunta. Quantas horas dura as suas lives? Entre 1h30, 2 horas, 2h30. Se você pegar todas as suas lives, não vai dar isso. Você está usando uma contagem inclusiva. Você está arredondando, quebrando os minutos
E arredondando, se eu te perguntar, quanto tempo você gasta para você ir para o seu trabalho? Você vai falar assim, 1h30. Só que de repente é 1h20, 1h21. Só que 1h30 resolve o assunto. Você está incluindo alguns minutos ou tirando alguns minutos. Então, mas você... o inteiro faz isso. Normal. É por isso que eu estou dizendo, por isso que eu estou dizendo que é errado falar que é coisa judaica, pô. Todo mundo usa isso. Agora vamos pegar no texto bíblico. O texto bíblico diz o seguinte: eu vou meditar na tua palavra. Igual aquele lance do 400 anos, 430. Ficaram Sim. 400 anos. Ah, mas tinha 30 anos. É contagem inclusiva. Por exemplo, você vai falar assim, ó, o texto bíblico diz o seguinte: meditarei na sua palavra de dia e de noite. Vai ficar o dia e a noite lá? Se ele falhar não meditou? Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que nunca vai deixar de fazer. Não está passando uma ideia de exatidão. Ele está falando assim, amanhã, 3 horas da manhã eu vou ter que ver. Não está falando isso. Ele está falando que nunca vai apartar, nunca vai deixar de meditar. É isso. Então, quer dizer, são frases inclusivas que tem em todo o contexto, a gente usa o tempo todo, a vida inteira, e quando chega nesse ponto, quer literalizar algo que nitidamente não é literal. 3 dias e 3 noites não é literal. Se você pegar dia e noite, você vai ver várias expressões que demonstram média, que demonstra incerteza, que demonstra persistência, não que demonstra que aquilo é literal. É isso que eu queria finalizar aí. Entendi. 3 dias de noite seria um período que incluísse 3 dias, mas de forma geral. Você tem lá isso. Dia 14, 15, 16. Perfeito. Pronto. Perfeito. Então, assim você harmoniza os 3 textos. Os 2 textos, claro, que a gente mostrou. Porque eles são incompatíveis literalizar. Não tem como literalizar os 2 textos por causa da forma que aconteceu as coisas. Não tem como. Para você literalizar o 3 dias e 3 noites, você tem que contar o dia começando, o dia começando na parte clara e não na parte escura. E tem aquele negócio, o cumprimento é que é a melhor interpretação da profecia. Sim. 3 dias, 3 noites não é o cumprimento, é a profecia. É a profecia, né? 3 dias, 3 noites estarei lá, é o que acontecerá. Agora, quando acontece, que a gente vai saber o que quer dizer esses 3 dias, 3 noites. Ali está bem claro que ele morreu no primeiro dia à tarde, ficou morto no segundo, e no terceiro de manhã cedinho já estava ressuscitado, ressuscitou. Então, esse é o que vale, é o cumprimento. Essa é a interpretação dos 3 dias e 3 noites. Não é exatamente 3 dias e 3 noites. Então, tá claro. Perfeito. É inclusivo, não é literal. É muito isso, bom. Isaías. Valeu, cara. Obrigado pela oportunidade. Valeu, obrigado a todos. Pessoal, então tá bom. Amanhã eu estarei novamente aqui amanhã sábado, fazer uma live aí com o Carlos André, falando sobre mortalidade da alma, mais uma vez. E no meu outro canal, eu estarei com o Roberto Fonseca, conversando nos assuntos lá. Vai lá, vocês vão ver. Obrigado. Ronaldo, tô encerrando aqui. Obrigado. Valeu, obrigadão, pessoal. Um abraço. Falou, abraço.